um espaço onde a alma encontra acolhimento e a verdade encontra voz. Seja bem-vinda ao Mulheres Curadas Curam, um podcast onde mergulhamos em conversas reais sobre transformação, missão e propósito, com coragem, leveza e profundidade. Comandado por Larissa Topper, Mas, terapeuta formada em análise sistêmica e constelação familiar, mentora de terapeutas e criadora do Versalhes, formação que transforma mulheres em terapeutas especialistas em relacionamentos. Cada episódio é um convite para viver a sua cura e inspirar outras. Se você sente o chamado de viver com propósito, esse espaço é seu. Porque mulheres curadas curam. E antes de curar qualquer relacionamento, vem a autoestima. Eu sou a Thaís, terapeuta Versalhes, especialista em relacionamentos. E é um prazer estar aqui com você hoje e com você também, Lari. É um prazer estar aqui com você, querida. Vamos nessa em mais um episódio. Mais um episódio. Lari, conta pra gente. Teve um momento da sua vida que você percebeu que você estava anulando quem você era, anulando a Larissa? Como que foi isso? Filhas de mães difíceis vão sempre se anular. Elas vão sempre achar que a sua voz não é importante. Elas vão sempre achar que a outra pessoa deveria falar mais que ela, ou tem mais espaço que ela, ou fala melhor que ela, ou é melhor que ela. Então, você vai ver que filhas de mulheres difíceis vão sempre se esconder em cantos. Chega numa festa, ela não tem coragem de estar no meio da galera, de começar uma discussão, de trazer um argumento. Se ela precisa fazer uma apresentação em público, meu Deus, ela fica muito insegura, muito carente. Ela fica sempre achando que nada do que ela faz é bom. Inclusive, quando ela tá falando algo pra alguém, contando uma história ou contando uma dificuldade dela, ela sempre acha que as pessoas não querem ouvir o que ela tá falando. Verdade. Ela sempre acha que a pessoa tá querendo que a conversa acabe ou que ela não é importante assim. Então, eu sempre me senti assim. Eu sempre achei que as pessoas não estavam querendo me ouvir. Isso é muito interessante de falar, porque hoje as pessoas me veem no palco, me veem palestrando, me veem como mentora de, enfim, milhões de pessoas. Elas pensam assim, nossa, como a Lari é confiante, como a Lari fala o que ela pensa. Nossa, ela tem um dom, ela tem um chamado de Deus. Realmente, eu tenho um chamado de Deus. Mas esse dom, ele foi aprimorado. Ele estava super escondido, ele estava lacrado. Eu nem sabia que eu tinha esse poder de falar com as pessoas da forma que eu falo, porque eu não me dava permissão para isso. Porque como a minha mãe, ela tomava o espaço todo pra ela, tudo era sobre ela, tudo era sobre o que ela queria falar, sobre o que ela tava sentindo, sobre como ela queria expressar a opinião dela, sobre como ela era mais inteligente, mais bonita, tudo era sobre ela, eu não tinha voz, não tinha espaço, então eu não me dava permissão de falar. Inclusive, muitas Versalhes falam pra mim assim, Lari, mas eu não consigo falar em público tão bem. Quando eu tô numa conversa 1 a 1 com uma pessoa, até vou, mas quando tá em público é pior, porque na conversa 1 a 1, a pessoa, ela é como se ela tivesse te dado permissão, que eu tô conversando com você, eu tô te dando permissão. Agora, quando tem muita gente, eu preciso me colocar, eu não me dou permissão, porque eu ainda estou lá no relacionamento abusivo da minha casa com a minha mãe. Eu esqueci que eu tô adulta, eu esqueci que eu posso falar. Então, muitas mulheres estão presas nisso e era onde eu estava presa. Eu precisei, de verdade, escolher brilhar, me permitir brilhar para que eu pudesse me comunicar da forma que eu me comunico hoje, para que eu pudesse expor aquilo que eu precisava expor, porque eu não achava que eu podia. Muito bom, Lari. Interessante que você falou das terapeutas Versalhes e foi exatamente o que eu vivi. Que eu também me escondia dessa forma e a formação do Versalhes foi o que me fez mostrar para o mundo. Elevar o meu peito e falar, não, eu vou me mostrar. Eu quero ser terapeuta e ser renomada. Você tinha vergonha? Eu tinha vergonha, eu queria me esconder. Eu tinha vergonha de postar no Instagram, não sabia como postar no Instagram. Ainda bem que tem um bônus do André que me ajudou muito a postar no Instagram. Então, eu ficava, meu Deus, o que vão pensar? A Thaís, do nada, virou terapeuta, e aí? Será que ela pode, né? É muito interessante Será isso, que a gente pensa... ela tem conhecimento? Então, aí o Versalhes, ele me trouxe essa autoridade, e eu transmiti isso, e a visão das pessoas a mim, é como se eu me sentisse uma Larissa Topper. Maravilhosa. É como que as pessoas falam, como se eu realmente tivesse fãs que querem muito o meu trabalho, que querem muito pagar pelo meu serviço, né? Essa é a sensação que eu tenho. Então, essa autoridade, essa autoestima de que as pessoas, elas querem me ouvir. Eu não tinha antes. Até eu quero te ouvir. Eu sigo ela no Instagram, gente. Essa mulher é maravilhosa. Toda perfeita lá no Instagram, se mostrando, falando. E com uma confiança pessoal muito grande. É muito bonito de ver. Muito. E eu repito, não era assim. Não era assim. E adquiri isso logo após o Versalhes. Foi como mágica, assim. Eu finalizei o Versalhes, eu falei, eu vou me mostrar. Uau. Eu vou fazer. E isso me abriu muitíssimas portas. Tanto que eu sou terapeuta do VR, tanto que eu tô aqui com você hoje. Sim. Então, e milhares outras vão abrir.
eu tenho certeza, eu tenho a confiança de falar, vai abrir as portas pra mim. Que é o que você falou de vibração no podcast anterior. Eu tô vibrando nisso. Então, o Versalhes me trouxe muito essa autoestima. Orgulho de você. Obrigada, Lari. Então, Lari, você fala muito da filha boazinha. O que é a filha boazinha, Lari? É a filha submissa, é a filha que não quer desagradar os pais, porque os pais são muito doidos, ou muito desequilibrados, ou tem muita dificuldade. O pai que é alcoólatra, a mãe que tá sempre triste, tá sempre chorando, tá sempre pedindo dinheiro, tá sempre querendo conselho, tá sempre reclamando da vida, tá sempre doente. Então, pais muito disfuncionais, a filha pensa que é meu dever salvar, é meu dever fazer por eles, é meu dever tá na tristeza com eles, tá na fossa com eles, tá na dificuldade com eles, ou até mesmo trabalhar o dobro para pagar a vida que eles precisam ter, porque eles não davam conta de ter, porque eles fizeram tudo por mim. E tua filha boazinha, ela é a filha salvadora. É a filha que quer tirar os pais da dificuldade que eles vivem. Ela não entende que a dificuldade que eles vivem é exatamente o que eles precisam nessa vida. Que eles não dão conta de sair daí, porque os dramas que eles viveram na infância tornaram eles suscetíveis a esse tipo de comportamento e fizeram eles acreditar que não tem vida melhor que isso. E não é você que vai provar para eles que tem vida melhor que isso, porque não é seu papel. E não é você que vai dar a vida melhor que eles, para eles, porque senão você vai prejudicar a sua própria vida, a filha dos seus filhos. Então, uma mulher boazinha, ela quer salvar os pais em detrimento da sua própria vida. Então, ela acaba destruindo o seu futuro para que os pais tenham uma vida melhor que nem eles pediram para ter. Verdade, Lari. E quando a mulher, ela começa a olhar para si e ela passa a sentir essa culpa de olhar para si, por que isso acontece? Porque ninguém olhava para ela. Uma mulher que tem culpa de olhar pra si, que acha que ninguém precisa resolver meus problemas, não precisa, não quero contar, mãe, não precisa me ajudar, tem dificuldade de pedir conselho pros outros, dificuldade de pedir ajuda pros outros, é aquela mulher que ninguém olhou pra ela. Ninguém viu ela. Ninguém validou ela. A mãe tava muito, porque o que acontece? Por que as mães têm dificuldade de serem mães boas e mães saudáveis? E às vezes você vai dizer, mas a minha mãe foi uma mãe muito boa pra mim. Todo mundo acha que a mãe foi boa, porque as mães geralmente são muito presentes, mas isso não significa que ela não foi disfuncional. E que ela não estava doente no caminho emocional. Que ela estava chorando demais, ela estava brava demais, ela estava estressada demais, ela estava se odiando demais, ela estava brigando demais com o marido. Por quê? Ela não recebeu da mãe. Então ela não aprendeu a ter mãe. Ela não teve mãe. A relação com a mãe estava quebrada. O vínculo entre ela e a mãe é fraco. Então, o vínculo com você vai ser muito fraco. Ela não vai ter energia emocional, nem que ela não quer. Ela te ama mais que tudo, só que ela não tem vínculo emocional, capacidade emocional de olhar para você. Porque ela tá sofrendo tanto, olhando para trás e para o que foi e para a vida que ela construiu, que você fica ali, abandonada emocionalmente, que foi o que eu vivi. Eu me sentia abandonada emocionalmente. Eu falava, eu não tenho mãe, eu me sentia órfã de mãe. Mesmo a minha mãe estando lá, fazendo tudo por mim, sendo esforçada e dando a vida e sendo extremamente forte, mas ela não estava lá emocionalmente, então eu me sentia sozinha. E é isso que muitas vezes a filha boazinha passa. Imagina. Não só a boazinha, mas também as filhas difíceis. Ou no extremo ou no outro. Verdade. Lari, e a autoestima, ela tá totalmente conectada ao nosso corpo, né? Ao nosso prazer. Como que foi a sua experiência quando você começou a se desenvolver nessa parte do seu corpo, a sua autoestima relacionada ao seu corpo? Como que foi pra você? Nossa, foi muito difícil. Eu acho que o meu corpo, ele sofreu demais no meu processo de autoestima. Acho que foi uma das coisas que mais sofreu foi o meu corpo. Por quê? Porque eu comia compulsivamente tudo aquilo que eu queria para sentir prazer na vida. Então, pessoas que têm muita facilidade em comer doce são pessoas que veem a vida como amarga. Então, elas precisam comer doce para que a vida seja um pouquinho mais leve, um pouquinho mais saborosa, um pouquinho mais, enfim, interessante. E aí eu comia muito doce, eu era muito compulsiva e eu tinha um sobrepeso, uma celulite, uma inflamação, que hoje eu entendo que é o lipedema, que é a minha inflamação, ela começou a ficar cada vez mais crônica, porque eu descontava tudo na comida. E aí eu só colocava uma calça, ninguém via minha celulite, ninguém me via na praia, ninguém entendia o que eu passava, e eu continuava me inflamando, e me inflamando, e me inflamando, e me inflamando. Na minha vida sexual, por muitos anos eu fingi orgasmo, muitos anos. Eu tava lá fingindo pro outro que tava maravilhoso, que tava tendo, enfim, tava super incrível. Só que eu tava fingindo, porque eu achava que eu não seria amada, eu não seria aceita se eu mostrasse pro outro que eu não conseguia relaxar, que não tava sendo tão bom assim pra mim. E então toda a minha existência era sobre o outro, porque eu aprendi que
A minha mãe é mais importante que eu, meu pai é mais importante que eu, porque eles estão sempre muito descompensados, não tem espaço pra mim. Então, eu não criava espaço pra mim. Eu não criava amor próprio, eu não me priorizava, eu me Mulheres que foram, elas se exagerando na comida, então elas estão o tempo todo se machucando através da comida, estão o tempo todo se machucando através da vida sexual, estão o tempo todo se machucando através das relações que se enfiam. Então, se você, por exemplo, passou por uma questão como essa, como eu passei, muito provável que você desconte na comida. Agora, se você teve pais abusivos psicologicamente, também é muito provável que você se machuque constantemente e nunca ache que você é boa o suficiente. Então, existe vários tipos. E muitas mulheres passam por isso e não imaginam que isso está afetando a sua própria vida e autoestima. Muito do que nós fazemos é inconsciente também, né? Totalmente. A fim de ter um pouco de prazer ali em uma comida ou enfim, né? Para se aliviar um pouco mais. Totalmente, é um vazio. Eu tô com vazio de mãe. A mulher que tem vazio de mãe, ela vai buscar suprir esse vazio geralmente ou em compras, ou em relacionamentos, ou em comida. Se você tá com vazio de mãe e a sua vida financeira, sua vida emocional e a sua vida corporal, ou seja, o seu corpo, você com você mesmo está ruim, você está com o vazio dessa mãe que é tão profundo que você precisa buscar fora artimanhas, recursos para não sofrer tanto. Entendi, Lari. E quando você fala que a mulher feminina, ela tem hobbies, explica isso para quem nunca ouviu falar de energia feminina. O que é isso? A mulher ferida, ela tá o tempo todo em função de algo. Ela tá o tempo todo em função do trabalho, da casa, dos filhos, do marido. Ela não tem tempo, ela diz que ela não tem tempo, ela nunca vai arranjar tempo, porque se ela tiver tempo, eu não tenho mais a narrativa de que eu tô cansada, ela nunca tem tempo para ela. A mulher feminina, ela tem hobbies, ela tem prazeres, ela tem leveza e é muito complicado você ser essa mulher. Ai, como assim? O que eu mais quero é ser leve, o que eu mais quero é ser feminino, o que eu mais quero é ter um marido provedor, um marido prestativo, o que eu mais quero é ter uma vida leve. Mentira. Você não quer. Você fala que você quer, mas você não quer. Porque se você tiver, você não vai conseguir repetir o que a sua mãe, sua avó, sua bisavó falam. Que a vida é cansativa, que a maternidade é cansativa, que os relacionamentos são cansativos. Você não percebe, é inconsciente essas narrativas suas. E aí, quando tem um momento de descansar, você se sente culpada. Tá sentada no sofá vendo série. Ah, eu devia estar lavando a roupa. Eu devia estar trabalhando. Eu devia estar indo na academia. Eu devia estar não sei o quê. Eu devia estar não sei o que lá. Então, você não se permite viver uma vida leve. E viver uma vida leve é isso, é criar momentos de prazer. Não há nada mais feminino do que o prazer. A mulher, ela é capaz de sentir muito prazer se ela se permite uma vida muito prazerosa. Então, hoje, a minha vida, ela só funciona se eu tiver os meus momentos de relaxamento. Se eu não tiver, tem algo errado. Antes era, se eu tiver, tem algo errado. Agora qual vai ser o momento de break? Qual vai ser o momento de ver uma TVzinha? Qual vai ser o momento de fazer meu cabelo? Qual vai ser o momento de ir na academia? Qual vai ser o momento de ficar com meu filho? Qual vai ser o momento de, enfim, namorar meu marido? Qual vão ser os meus momentos de prazer e amor? Porque isso é muito importante para o meu relaxamento. Eu sei, sempre que eu tô trabalhando demais, esqueço de mim, dos meus momentos de relaxamento, eu fico masculina. Então, a mulher masculina, ela só foca no fazer, no cumprir, no realizar. A mulher feminina, ela é capaz de focar no relaxar, no intuir, no confiar, no receber. Muito bom. Isso é muito profundo, né? Lari, para as mulheres que estão se identificando com isso que você falou, de rigidez, de não se permitir viver, de não se permitir ser leve, ser feminina, qual que é o primeiro passo, então, para essa mudança, para essa transformação? Você vai criar um compromisso com você mesma, que não pode de forma nenhuma ser quebrado. Então, todos os dias, às 3 horas da tarde, você tem que pegar 20 minutos do seu dia e você vai sentar e você vai tomar um chá e você vai ler um livro, ou você vai sentar, você vai tomar um chá e você vai ver o seu TikTok, ou você vai ver alguma coisa que te faça se sentir bem. Você vai abrir o seu Instagram, você vai sentar para desenhar, você vai fazer qualquer coisa que te traga prazer e te traga para o momento presente, que você fuja do seu trabalho, que você fuja de pensar nos seus filhos. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Todo mundo consegue meia hora. É uma meia hora sagrada para você e você vai se descobrir nesse novo lugar. Descobrir nesse novo... Como é que é para mim relaxar? Como é que é para mim estar sentada aqui fazendo isso? Como é que é para mim olhar para mim? Como é que é para mim quando eu me priorizo? Você vai começar a viver essa nova identidade para criar novos momentos assim.
E Lari, a gente vê bastante no seu Instagram o Arik, né? Que é um amor, o Arik, coisa mais linda. E você fala muito sobre a sua criação, que é diferente da criação que você dá pro Arik, né? Você teve uma criação e hoje, por você ser uma mulher curada, com essa autoestima, você passa isso de forma diferente pro Arik. Como que isso é pra você? Olha, eu acho que ser mãe do Arik é o maior presente que eu já recebi na minha vida. Então, ser mãe dele é algo que me cura em todos os níveis. Não é... É muito mais sobre o quanto é especial esse vínculo quando você não tem esse problema, essa bagagem. Quando a gente tem a bagagem com a mãe, a maternidade é o peso. Por quê? Porque foi pra minha mãe, ela me mostrou que era esse peso, aí eu não trabalho os meus traumas, não curo os meus traumas, então eu tô sempre irritada, estressada e sobrecarregada, porque os traumas são bolhas que ficam no nosso corpo, pesando a nossa vida, preso no corpo, por isso que a gente precisa fazer ferramentas de soltar o trauma no corpo e na mente. E quando você tem esses traumas, você não consegue estar ali pro seu filho. Quando você se cura desses traumas, você consegue ser uma mãe tão leve. Eu não imaginava, nem nos meus melhores sonhos, que a minha vida com o Arik seria o que é. É paz, é Deus, é um pedaço do céu. É um pedaço do céu a minha vida com o Arik. O que ele é capaz de me proporcionar com sorrisos, com as palavras novas. Ontem, eu e o André, todo dia de noite, a gente fica falando do que o Arik fez de legal no dia, porque é muito gostoso. Aí ontem, ele pela primeira vez cantou. Ele nunca tinha cantado. Então, ele cantou a musiquinha. Eu tava dançando com ele, assim, na sala, falando, cantando... não importa o mal que te aconteça, a música da Cinderela. Teu sonho te contenta. E aí, eu não esperava do nada ele. E pode se realizar. Ele cantou e ele nem fala direito. Entendeu? Então, assim, pra mim, é bobo pra outras pessoas, mas pra uma mãe é tipo, meu Deus, ele cantou. E são essas coisas que, nossa, é uma liberação de dopamina, um amor, um contentamento tão grande, que pra mim é um pedaço do céu. Eu sempre falo, ontem eu tava chorando, inclusive, olhando pra ele, coloquei uma música que eu sempre ponho, que é aquela Turning Page, a minha música pra ele. E eu olhava e eu chorava, eu pensava assim, meu Deus, Deus me deu um filho perfeito. Ele é perfeito, no sentido de que ele é saudável, ele tá se desenvolvendo tão bem, ele tá aprendendo a falar, ele tá cantando. Isso é tão mágico que eu acho que quando você tá curada, você tem espaço para ver o ordinário como especial. Você consegue ver a vida simples de criar um filho como algo especial. Então eu olhava para ele e pensava isso, assim, nossa, é muito bom ser mãe. É muito bom ser mãe. E eu tenho certeza que minha mãe não pensava isso. Não porque ela não me amava. Ela sempre fala, eu amo criança. Tenho certeza que ela olhava pra gente e pensava, ai, meus filhos são lindos. Ela dizia, você era a filha mais linda do mundo, o bebê mais lindo do mundo, a mãe te ama. Eu sei que ela me ama. Eu sei que ela olhava pra gente e amava, mas ela não tinha tempo, espaço, energia e emocional para viver isso que eu vivo com o Arik hoje. Então, a luta da minha mãe hoje é a minha maior força. Porque o que ela precisou viver, o que ela passou, eu olho para isso com muita honra, porque foi isso que me possibilitou nessa geração a ter o conhecimento, a bagagem, a oportunidade de me curar para que eu vivesse essa relação tão linda com o Arik. Então, a minha mãe, ela é minha deusa. Ela é, assim, eu tenho um orgulho enorme da minha mãe, porque ela, imagina, ela não tinha dinheiro, ela não tinha ajuda, ela não tinha nada, e ela vivia uma rotina extremamente estressante, e ela tava lá. E ela tinha um monte de trauma, e ela tava lá. Então, hoje, poder viver uma vida onde eu tenho babá, tenho ajuda, pessoa que cuida dele durante o dia para que eu possa trabalhar, eu tenho uma rotina leve, tem pessoas que fazem a minha comida pra mim, o meu almoço tá pronto, meio-dia, vem aqui, sento e como. Eu tenho alguém que faça meu supermercado. Eu tenho alguém que limpa a minha casa o tempo inteiro. Eu tenho todas as minhas maiores mordomias. E isso torna a vida mais leve. Ah, Lari, então eu preciso ser rica para ser uma boa mãe? Não. Eu preciso me curar para ter. Então eu só sou rica hoje porque eu me curei para ter. Então, não existe o caminho contrário, entende? Você não se torna, então eu preciso ter dinheiro para ser feliz. Não, primeiro você depois você tem o dinheiro. E primeiro você é feliz, depois você tem o dinheiro. Primeiro você é feliz, daí você é uma boa mãe. Então, tudo coopera para uma pessoa curada. Isso é literalmente a frase que você tanto fala, tudo está dentro, nada está fora, e o mundo externo é um reflexo do mundo interno.
Se eu tô bem, se eu tô próspera, se eu tô vivendo uma vida boa, se eu tô num relacionamento bom, isso é tudo reflexo do espaço interno que eu criei para acessar isso. Entende? Verdade. Então é muito especial pra mim. Isso é muito profundo, Lari. É lindo de ver o quanto que você se transformou e pode entregar algo melhor e necessário pro Arik, né? E não perfeito. Porque eu não sou a mãe perfeita. Eu tenho erros, eu tenho muitas vezes dificuldades, como todas as pessoas. Não é uma criação perfeita, é uma criação real, mas é uma criação saudável. E por isso, uma criação saudável tem coisas boas e tem coisas a ajustar. Faz parte. O caos ele não existe, mas os ajustes sim. E é isso que uma criança precisa. De uma mãe e de um pai real, saudáveis, disponíveis. Que incrível isso, Lari. Muito bonito de ver. Se você sentiu esse episódio na alma, talvez seja a hora de parar de se anular e começar a construir a mulher que você nasceu para ser. E se, além de se curar, você também sente o chamado de ajudar outras mulheres, aqui embaixo tem o link da lista de espera do Versalhes. Quem sabe na próxima turma você não é escolhida. Porque mulheres curadas curam. Ai, Obrigada, que lindo! Lari. Eu amei esse episódio. Obrigada, meu amor. Eu vejo vocês no próximo episódio. Se você gostou desse episódio ou o que mais tocou, comenta aqui embaixo pra mim o que mais tocou você. Pra mim é muito importante saber. Curte e também segue o nosso canal. E eu te vejo na próxima segunda-feira.